A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias da Caert, e hoje nós vamos contar um pouquinho da história de 2 dos 3 sócios da BN3, Marketing Baseado em Números. Eu recebo aqui no estúdio o Bruno Esteves e o Neto Barney. Obrigada, meninos, por aceitarem o nosso convite. Muito obrigado, a gente que agradece. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. Bom, o Bruno, ele é cofundador da BN3, essa agência que é especializada em campanhas digitais com foco em dados e performance. Ele atua com planejamento estratégico, análise de métricas, posicionamento de marca e campanhas omnichannel. O Neto, ele é diretor de mídia da BN3, ele tem mais de uma década de experiência em marketing digital e comunicação política. Atua na operação de mídia e performance para campanhas nacionais, tanto em eleições quanto em projetos corporativos. Bom, vamos lá. Neto e Bruno, vamos começar pelo Bruno. Conta um pouquinho para mim como é que foi essa tua trajetória até chegar nessa área de política. Tu é formado em sistemas, é isso, né? Sou formado em sistemas de informação pela Unisul. Como é que eu posso dizer? A nossa trajetória, desde o início da empresa, né, com o Neto e o Marcelo, eles criaram de fato, né, e me vincularam a essa empresa justamente pela confiança que nós tínhamos num período atrás, onde tinha uma empresa anterior, né? Então, quando eles pensaram nessa empresa, eles me chamaram para fazer essa criação, né? Então, eu sempre fui muito ligado na parte de empresas, na parte do setor privado, onde o Marcelo e o Neto, eles já tinham, né, o Neto desde 2014, salvo engano. Em 2012 foi a primeira campanha que a gente trabalhou, eu e o Marcelo ali. E na época até não podia anunciar, hoje a nossa empresa é bastante voltada para a questão de anúncio, para compra de mídia, mas na época não podia anunciar, mas a gente trabalhava, até vou falar um pouco da minha história, mas a gente trabalhava com eventos. E Exato. Eventos, por incrível que pareça, tem uma certa similaridade com muita estratégia política, digamos assim, porque em eventos tu cria uma comunidade em torno das pessoas que vão naquele evento, seja por causa do artista, que é uma tribo, é uma comunidade, ou porque alguém está te convidando para ir. E na política, as pessoas votam muitas vezes porque alguém pediu ou porque se sentem parte daquela comunidade, de algo maior. Então a gente já trabalhava, a empresa nasceu em 2015, mas a gente já trabalhava, na verdade, com outra empresa, fez as campanhas de 2014. A agência nasce em 2015 e o Bruno, digamos, veio para organizar a casa, assim, a parte operacional mesmo, sabe? A parte mais ali em relação à equipe e tudo mais, processos, fluxo. Exato. Então, quando eles já vinham atuando nessa parte de campanhas anteriores, teve essa dificuldade de estruturação de equipe, de empresa num contexto geral. Então, eu entrei e falei assim, deixa comigo que eu vou resolver esse problema, né? Então, fiquei responsável por toda a organização e estruturação dessa equipe. Como eu mencionei, eu vinha já muito voltado à questão privada e não pública, né? E com o crescimento que nós tivemos no setor político, a gente isso fez com que eu crescesse no meio junto com eles, né? Entrando firme nesse modelo de comunicação e fazendo esse crescimento junto com os mesmos que já atuavam na área. Neto, tu és formado em contabilidade, tem um tecnólogo em marketing e foi também sempre envolvido com as questões da comunicação pública. E como é que foi essa tua trajetória até a BN3? Então, eu na verdade, eu fiz 6 meses de contabilidade, tá? Eu não sabia o que fazer, entrei para contabilidade, porque na minha família tem alguns contadores, aí eu queria fazer administração, eu falava, um contador pode ser um administrador não pode ser um contador, fiz contabilidade, fiquei na UFSC lá 6 meses, vi que aquilo não era para mim de forma alguma, e aí fui pro lado de marketing, e como eu disse, eu era totalmente ligado a eventos, eu conheci o Marcelo muito novo, conheci o Marcelo, tinha 17 anos, que o Marcelo é nosso outro sócio, e ali a gente montava estratégias para vender evento, na época era totalmente diferente, hoje isso tudo é online, mas era de venda de ingresso, formações de equipe, produzir um evento de fato, e até
a gente ir para o digital veio por conta disso, sabe? Porque a gente começou, na época, o Meta liberou para fazer anúncio, não era nem Meta, era só Facebook, liberou para fazer anúncio. A gente começou a fazer para os nossos eventos, alguns amigos olhavam aqui e falavam, cara, quero fazer para minha empresa. Pô, como é que faz isso? E ali a gente começou a ter essa ideia de agência, na época muito para clientes empresariais, essa parte de tráfego, de compra de mídia, porque não se podia anunciar para política, né? Então, digamos assim, a minha parte que é mais voltada aos números, quando em 2018 libera poder anunciar para política em campanha, que até então você até podia, mas não dentro de campanha. Para mim, assim, foi incrível, porque eu comecei a poder trazer toda a parte de dados ali para ser utilizado no meio da campanha. E de qualquer forma, né, a gente já fazia, digamos, toda a parte da estruturação da campanha do político antes, e não só de políticos, né, mas também de instituições. A gente já tem de governos, prefeituras, enfim. Então, a trajetória, digamos, foi acontecendo, mas eu tive a empresa teve esse benefício, não benefício, né, a gente foi abençoado com essa liberação dos anúncios, que, digamos, é o que a gente gosta muito, parte do nosso core business, assim. E vocês criaram a empresa em 2015, quando não se falava tanto em dados, em anúncio, em estratégia nesse sentido. Como é que foi, como é que surgiu essa demanda e como é que vocês foram adaptando e quais as diferenças de 2015 para cá, nessa área? Nossa, assim, em 2015 a gente... primeiro que muitas das métricas que tem hoje não tinham, era mais difícil, assim, de provar algo. Na época o Facebook era extremamente forte. O Instagram, ele era uma rede social totalmente diferente, assim, e sabe que uns clientes, mesmo em 2015, que a gente olha, já são 10 anos, né, uma década, é o tempo de empresa que a gente tem, e as pessoas não lembram, mas na época muita gente desacreditava a rede social, assim, muita gente falava, pô, meu cliente não tá ali, ou, no caso do político, falava, não, meu eleitor não tá aí, o que resolve é fazer carreata, sabe? Não tinha tanto valor, né? As pessoas não davam valor, assim. Então, a transformação, eu vejo que, assim, no fim, talvez por a gente estar no meio, esses 10 anos, eles foram ocorrendo de uma forma... para quem está de fora, parece mais acelerado do que acho que pra gente que está dentro, que foi de forma natural, assim. Mas eu vejo que o mercado acabou profissionalizando e entrando para a parte digital muito porque as pessoas viam o terreno do amiguinho arrumado, sabe? Ela olhava o Facebook de outro político, o Facebook de outra empresa tá arrumado, depois o Instagram, e olhava, putz, ele tá fazendo, eu tenho que fazer também. E dessa forma as coisas foram evoluindo. E a questão dos dados ali no dia a dia é algo que, assim, eu sempre falo que o nosso trabalho, ele tá sempre... desculpa pela palavra, mas eu falo que sempre tá na reta, assim, cara, eu não tenho como mentir um dado que tá ali, sabe? Eu não tenho como mudar os números que estão ali. O trabalho que eu vou fazer e os números que eu vou entregar é algo totalmente transparente. Então isso eu acho que também trouxe, assim, uma forma diferente que se tinha até então, porque quem está prestando serviço tem de fato que fazer algo bom, tem que ter uma entrega bom para quem está no outro lado ver aquele número e entender de fato o resultado, sabe? E é legal a gente falar disso porque a BN3 não trabalha só com digital. Tem também o offline, tem também outras estratégias. E como é que é, Bruno, fazer toda essa ligação? Por exemplo, a gente está mais ou menos fazendo isso, né? Nós estamos falando com o pessoal de rádio, na internet também. Então, como é que é para vocês pensar as estratégias para esses clientes? Exato. Quando a gente fala de uma comunicação tanto digital quanto offline, a gente precisa cruzar essa linha estratégica na mesma comunicação. Anteriormente, isso até o Neto destacou, lá no início de 2015, por exemplo, onde não tinha esse valor tanto no digital, onde era pensado muito na questão offline, de ações momentâneas, digamos assim, a gente faz com que... Como é que eu posso falar? Faz com que esse cruzamento, antes desvalorizado, seja extremamente necessário agora. Vamos supor, se a gente fizer uma campanha de rádio que não comunique a mesma coisa com o digital, mesmo que tenham duas influências distintas e grandes redes de comunicação, tu não vai conseguir fazer uma campanha de forma efetiva com um resultado efetivo, né? Vamos supor, nós temos um cliente de moto elétrica. Não adianta no canal digital a gente falar sobre futuro, inovação, tendência, e no canal de rádio, por exemplo, está falando sobre varejo, facilidade de compra. Então,
esse cruzamento entre o on e o off, ele precisa ter uma estratégia de comunicação unificada, justamente para que tu consiga trazer e passar a informação da própria marca do cliente do objetivo concreto. Entende? Então, de ações diretas, como entrega de panfletos, por exemplo, caso necessário, precisa ser complementado no mesmo modelo de comunicação no digital. Basicamente isso. E como é que é para vocês? Vocês têm clientes do público e do privado. É muito diferente uma estratégia? Como é que é lidar com os dois tipos de cliente? É bem diferente. Na realidade, ele é diferente, porém semelhante, né, Neto? No sentido de que, vamos supor, quando a gente fala de um setor privado, nós temos um objetivo principalmente de uma venda direta. Tá? Dependendo do estágio que está esse cliente. Tu precisa criar uma certa maturidade de conhecimento de própria marca, trazer essas pessoas para perto para depois pensar em uma conversão. A gente precisa sempre fazer com que o cliente entenda o porquê da pessoa estar interagindo com o próprio cliente ou porquê que esse cliente deveria adquirir alguma coisa esse potencial cliente deveria adquirir alguma coisa dessa empresa em específico. Que é uma comunicação relativamente semelhante a um meio público, né, onde tu precisa propagar essa informação, atrair as pessoas para perto com teus objetivos, né, e interesses, o que tu quer propagar para a sociedade num contexto geral, e a conversão vai ser a ação final do próprio usuário, né, com mais interações com esse cliente ou, dependendo da situação, o próprio voto. Né? É claro que no meio privado, como o próprio Neto mencionou, a nossa empresa ela é literalmente baseada em números, então o cliente investiu um valor X, qual que é o retorno por investimento em marketing que foi gerado? Se não foi gerado, nós temos um problema, tem um ruído, seja ele na comunicação, na estratégia, no contexto geral de conversão, e que precisa ser analisado. Diferente no meio público, onde as KPIs, os objetivos em si, eles são um pouco distintos. Então, a estratégia ela é distinta, mas semelhante ao mesmo tempo, em etapas de funil, digamos assim, sabe? Eu acredito muito que na parte política a gente depende muito do contexto e do momento, porque enquanto, digamos ali na empresa, você está jogando no terreno e, claro, vai usar pautas externas às vezes para potencializar alguma campanha de marketing que você vai fazer em relação ao meio público, depende totalmente do contexto político em que aquele político está inserido e depende também de coisas que estão acontecendo, às vezes no âmbito até nacional, assim, que é algo até que se torna meio comum. Às vezes um vereador, ele tá no fim ligado a uma pauta que é nacional, por mais que isso no fim não tenha muito sentido, mas é a forma que ele engaja a tribo dele, a comunidade dele ali, a base dele, né? Então eu acho que assim na parte empresarial talvez seja mais fácil tu determinar os territórios, até onde você chega. E na política, às vezes, até a depender do político, expande demais e muda demais. É muito dinâmico, né? E vocês são uma empresa de Santa Catarina que hoje atendem clientes nacionais. Como é que foi essa expansão e como é que é o time de vocês? É todo daqui? É espalhado? Como é que é? Então, grande parte da nossa equipe é daqui. Isso também é algo assim que eu não sei se a gente chegaria onde chegou se realmente Florianópolis não tivessem profissionais tão capacitados como a gente tem. Então, pra gente é uma facilidade de, se precisar de algum profissional, ter à disposição na cidade. É claro que em campanhas que a gente atua fora, por muitas vezes a gente busca um profissional de outro lugar, fora e tal, mas isso nem sempre é tão fácil, até porque precisa de confiança e tal, então muitas vezes a gente até manda a equipe de fora. Então hoje, digamos assim, boa parte da nossa equipe é daqui. E a expansão para outros lugares aconteceu até muito por causa dos eventos que a gente participa e também do evento que a gente produz. A gente é cofundador do Compol, que hoje talvez seja o maior evento de comunicação política e pública do país. Então, a gente fazendo o evento, a gente foi se aproximando de pessoas de outros lugares que falaram, cara, pô, quero tu trabalhando aqui comigo na minha campanha, no meu mandato. E foi algo assim naturalmente acontecendo, sabe? Não foi algo que, vamos expandir agora para São Paulo. Foi algo que naturalmente a gente atendeu campanha em Manaus, a gente atende hoje mandatos que são são do Recife, outros de São Paulo, temos outros no Nordeste. Então
é algo que, digamos assim, foi acontecendo, mas o principal foi o networking dos eventos que a gente está inserido, sabe? Então, hoje, assim, eu vejo que é essencial, porque tem empresas de amigos, de colegas que eu conheço que às vezes querem vender, querem expandir para outros lugares e no fim, pra gente, assim, algo que a gente sempre queria, no fim era só participar de evento que a gente iria conseguir, sabe? Era só estar inserindo, estar em movimento, né? Antes da gente falar um pouquinho do Compol, tá aqui na minha pauta também, uma dúvida que eu fiquei, é muito diferente período eleitoral e períodos normais, né? Como é que vocês lidam com... Porque aqueles 3 meses da campanha, eles mudam a vida de muita gente, né? Como é que é pra vocês? Nossa, na campanha, assim, a gente... até fala que a última a gente, claro, fica maluco, mas tem sido cada vez, ao meu ver, mais organizado. Não sei se tem uma questão de maturidade. Hoje vou fazer 31 agora, eu comecei a empresa com 21. Então, talvez algumas coisas eu já olho, aconteceu determinada coisa e falo, não, mas vai resolver. E antigamente eu ficava um pouco receoso. Mas de qualquer forma, na campanha a gente tem coisas que a gente não controla. Às vezes vai acontecer alguma polêmica, alguma coisa no meio ali, e aí, assim, ter que ficar, virar a noite ali para tentar resolver o quanto antes. E fora da campanha daí já é uma coisa mais tranquila, mas sabe que assim, o fora da campanha talvez seja o mais importante, que muita gente menospreza, que é justamente preparar o terreno para chegar lá. E assim, eu vejo que cada vez mais não adianta que antes deixavam para cima da hora, ia lá e não formavam um político para chegar lá e não, vamos decidir em cima da hora, e ia ver as redes daquele cara, tinha que correr para fazer. Eu vejo que cada vez mais não tem espaço para isso, sabe? Tem que estar com o terreno preparado já antes. A comunicação de mandato é super importante. Na verdade, a comunicação é importante não só para um político, para uma empresa, é importante como um todo, né? Hoje, digo até que a comunicação em relação política é uma ferramenta, inclusive de democracia, é uma ferramenta de... Não, muita gente pensa só de forma eleitoral, mas é uma forma de tu prestar contas, né? Para quem confiou em ti, ou para quem tu quer que confie em ti. Então, a comunicação de mandato, por mais que seja mais tranquila, eu vejo que talvez seja o ponto mais importante na campanha. Exato. E um ponto interessante é que os próprios políticos, eles realmente começaram a valorizar essa pré-campanha. Anteriormente, eles achavam que o objetivo era entrar no meio da campanha, propagar o maior volume de informação possível para o maior volume de pessoas e está tudo bem. E é isso aí. Coisa que com o tempo foi mostrando que esse criar o terreno, né, como o Neto mencionou, faz com que tu consiga ter uma base sólida lá no período eleitoral, onde tu não disputa a tua audiência com outros candidatos. Tu acaba comunicando apenas com a tua base que tu criou nessa pré-campanha, onde se torna essa forma mais eficiente, né? Então, com o tempo, e principalmente com as nossas análises, nós fomos mostrando que o principal objetivo de um candidato em si é justamente criar e desenvolver essa base consolidada de relacionamento antes mesmo da campanha, onde lá no período desses 3 meses, tu comunica apenas com elas, né? Onde se torna muito mais fácil e garante, né, um resultado muito mais firme. E vocês com essa experiência agora estão indo para a Europa, né? Estão concorrendo no maior evento de marketing político. Como é que é para vocês? São 3 categorias, né? Que a BN3 está concorrendo. Como é que é para vocês? Isso, querendo ou não, é uma coroação do trabalho do dia a dia, né? Como é que foi para vocês com certeza. esse anúncio? E vim ainda nos 10 anos, né? A gente é finalista do prêmio de uso de dados em campanhas, uso de mídia digital em campanhas e campanhas locais. Então, nós estamos ali em 3 categorias como finalistas e para a gente é uma coroação de um trabalho aí de 10 anos. Eu vejo que mesmo assim, a gente não sabe o resultado ainda, mas é um reconhecimento de muito trabalho, muito esforço. Eu vejo até que é importante, assim, é a primeira agência, na verdade, de Santa Catarina que participa e hoje o Polaris, ele é o maior prêmio de marketing político do mundo. Europeu, né? É um prêmio europeu, mas que o júri é formado por profissionais do mundo de inteiro. marketing político, enfim, todas as pessoas do meio do mundo inteiro. Então ele é, digamos assim, o Oscar do marketing político. Então eu vejo ele de extrema importância e para coroação desse trabalho aí de 10 anos. Né? E até porque mostra a importância do trabalho de vocês também, porque
anos atrás o marketing político não parecia ser tão estruturado. E a gente vem com uma estruturação, com uma modernização, como vocês falaram, né? Hoje os próprios políticos estão entendendo que não é só naqueles 3 meses, que tem uma construção, uma base a longo prazo. Então, no dia 13, estamos todos torcendo para que venha para cá. Amém. E agora eu queria falar com vocês sobre a Compol, o Compol, né? Que é o Congresso de Comunicação Política e Institucional. Vocês são hoje realizadores, cofundadores, como vocês falaram, e como é que surgiu essa necessidade de ter um congresso para falar sobre marketing político? Então, o Compol, ele nasce da ideia de juntar pessoas que trabalham com campanhas, que fazem campanhas e também que estejam envolvidos com comunicação pública. A gente, por trabalhar em campanhas ali, tinha contato já com várias pessoas e o Marcelo, que é um dos sócios da BN3, ele estava participando de algumas palestras e eram sempre palestras em relação ao município, a um partido, a alguma associação. E ele via ali que é uma necessidade de fazer algo maior, é algo de realmente juntar as pessoas e hoje assim digo que nosso evento ele talvez seja, eu digo que talvez seja o maior até pelo número de palestrantes. Hoje tem mais de 120 palestrantes, então das mais diversas áreas ali. Então a gente veio com essa ideia de juntar gente do Brasil inteiro. A gente conheceu muita gente por causa disso, o que eu comentei antes ali, o network que nos trouxe foi essencial. Não nasceu por isso, mas no fim o que se transformou foi algo incrível, assim. E sabe que o Compol ele não acontece, vai acontecer agora dia 23, dia 24, 25, 26 de junho aqui no Centro-Sul, mas a gente também fez várias edições regionais. E acho que isso ajudou muito, assim, porque a gente começou a conhecer pessoas de todos os lugares do Brasil e começou a levar essa ideia de realmente juntar esse pessoal maluco que trabalha com marketing político. Porque, assim, marketing político é algo que geralmente a pessoa, depois que entra, nunca mais sai, sabe? Porque é algo assim, na campanha é puxado, mas trabalhou uma vez, a chance de trabalhar para sempre é gigantesca. E tem um ponto importante também, principalmente onde o Compol teve tanto sucesso, né? O Neto pode concordar comigo falar um pouquinho mais sobre. Tinha uma dificuldade muito grande de interação entre os próprios profissionais da área do marketing político. Então, quando nós criamos o Compol, o objetivo era justamente mostrar que ninguém é concorrente de ninguém, e sim que o objetivo é fazer com que cada um seja parceiro um do outro, né? Onde a gente criou o Compol, juntando, né, nessa edição pelo menos mais de 120 palestrantes, onde todos eles geram networking entre si e hoje tanto são quanto também somos parceiros um dos outros, né? Onde um acaba recomendando uma campanha para outro, vai unindo forças para que a gente tenha um mercado melhor, um mercado profissional melhor, né? E sem falar da parte do aprendizado, né? Porque, assim, a evolução do meu concorrente, ele estando em uma campanha, o outro candidato vai, putz, eu vou ter que fazer algo melhor também. Então, ele vai atrás de outro profissional que seja qualificado. Então, a evolução, no fim, todo mundo se puxando pra cima é bom pra todo mundo, né? Exato, é aquela clássica, né? Que os meus inimigos sejam bons pra eu ser melhor, né? Exatamente. Então, a gente vai... Inimigos não é o caso, mas... Vocês entenderam. A ideia que com os profissionais melhores a gente acaba tendo que sair da zona de conforto e criar mais, né? O Compol acontece junto com o Summit Cidades aqui em Floripa e isso contribui bastante porque é muita movimentação de pessoas e muitos assuntos do mesmo interesse que acabam se complementando. Como é que surgiu essa parceria? Com certeza. O Summit Cidades, a gente tinha a ideia de fazer o Compol, das pessoas que cofundaram o Compol era bem próxima ali do pessoal do Summit, e aí eles estavam com a ideia de fazer alguns outros palcos tal, e com isso a gente ali uniu forças e fez o Compol. Eles abraçaram muito a nossa ideia e fizeram o Compol dentro do Summit, como você disse ali. Eu tenho pessoas falando de assuntos que no fim são semelhantes e que são interesse, muita gente vai no Summit, no fim tem interesse no Compol, muita gente vai no Compol, tem interesse no Summit. Então é um assunto, são assuntos relevantes para, com certeza, quem for pro Summit vai se surpreender com o Compol, quem for pro Foco Compol vai se surpreender com o Summit. Mas nasceu dessa ideia, sabe? O Summit já existia, a gente teve uma conversa para mostrar a nossa ideia, eles apoiaram, acharam bacana, e hoje a gente é um dos palcos ali
evento gigantesco que é o Summit de Cidades. E acredito que tenha acontecido um movimento, né? No primeiro Compol, vocês indo atrás dos palestrantes. No segundo, no terceiro, as pessoas também pedindo para participar. Como é que foi esse movimento? Não, hoje eu vou dizer que até um problema. Dos grandes. Assim, ó, a gente, no começo... Primeiro, assim, foi até muito legal, porque as pessoas, elas abraçaram muito a ideia, assim. A verdade é que no começo ali a gente, na verdade, não tinha como dar muita coisa para as pessoas verem, mas as pessoas... A gente vendeu a nossa ideia, todo mundo abraçou ali os palestrantes. Veio o primeiro, o segundo, o terceiro. Agora a gente até já tá falando assim, ó, quem foi em todos, no próximo ano não vai, porque a gente começou com um palco, virou 2, agora vão ser 3 palcos que rolam de forma simultânea. Tem muita gente vindo atrás para fazer, como eu disse, de fato é um problema saudável, mas tem sempre muita gente, porque realmente tem muito profissional qualificado no Brasil, assim, a gente é bem próximo de campanhas em outros lugares do mundo, e a gente vê que, principalmente no que tem a parte de comunicação visual, assim, gráfico, você vai dar uma olhada em campanhas em outros lugares aqui, não só da América Latina, mas do mundo inteiro mesmo, assim, você vê como o Brasil tá na frente, sabe? A gente, assim, sabe tocar com emoção, sabe? E isso a gente vê campanhas de cidades totalmente distantes da nossa realidade aqui do Sul, e também o Brasil, por ser um país continental, a gente aprender com o pessoal de outros lugares é sempre muito bacana, porque as campanhas, essa questão geográfica das campanhas é muito interessante, porque cada uma tem uma característica diferente. Então, enfim, hoje é um problema bom, mas acho que todo mundo sabe, quem já palestrou nos próximos, sabe que no próximo ano vai vir aí para aplaudir os próximos que vão estar no palco. Bom, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast, mas eu queria entender com vocês, quando vocês criaram a BN3 lá em 2015, imaginavam esse caminho, imaginavam esse trajeto que está hoje ou não? Achavam que vai ser por 1 ano, 2, vamos ver qual é? Assim, a gente sabia muito por conta dos eventos ali que a gente estava fazendo e estava começando a mexer, e na época, assim, os resultados também, eles eram bem melhores do que são hoje com anúncio, sabe? Com pouquíssimo dinheiro, você tinha um alcance, ainda se tem, assim, ainda tem um alcance muito bom, mas antigamente era muito mais barato e conseguia ter um super resultado. Então a gente olhava aquilo e falava, cara, isso é o futuro, assim, com certeza, e digamos que a gente virou uma agência digital ali cedo, né? Então a gente sabia que ia ser, a gente acreditava muito, muito mesmo assim no nosso futuro em relação ao digital, e que aquilo ia ser assim, o marketing ia se encaminhar muito para essa parte, sabe? Mas da parte, principalmente no braço político, assim, na época era totalmente diferente pela questão do anúncio. E também a forma que as coisas foram encaminhando, até por uma questão de contexto político, assim, pra gente deu um boost, assim, deu uma arrancada maior do que eu esperava, pelo menos. Não sei o Bruno, mas nos últimos anos, assim, e dizer de novo, assim, a gente nos últimos talvez 3 anos aí, a partir do momento que o Marcelo aí como porta-voz da BN3 começou a circular o Brasil todo, a gente também foi onde a empresa deu uma boa guinada, sabe? Então, lá em 2015, putz, da parte do digital eu confiava com certeza. Que a empresa iria existir ainda, com certeza, mas da forma que está hoje, assim, a relevância tá indicada ali em 3 categorias, é algo que eu, sinceramente, não esperava, sabe? Ó, o Marcelo comprovando o poder da comunicação, hein? Com certeza. Exatamente. E principal, né, naquele período, eu já considero a empresa avançada para aquele período, onde nós já tínhamos estratégias e formato de execução diferente de outras empresas. Eram pouquíssimas empresas que trabalhavam e davam valor para o setor digital. E mesmo dos poucos, eles faziam o mesmo, onde a gente, naquele período, já fazia diferente, né? Outros modelos de ação, tanto para a parte de eventos anteriores, quanto para a parte da parte política anteriormente também. E após vinda do meio de anúncio, né, a gente já
já começou muito mais avançado que outras pessoas, né? Por exemplo, o Neto, ele já tinha essa noção, né, de propagar a informação e como, né? Essa questão lógica, né? Onde muitas empresas demoraram até para começar. Então, naquele período a gente já era avançado. Agora, ver a proporção que nós tomamos e principalmente ser finalista do Polar, isso fez muito e me mostrou muito mais o poder de comunicação e networking, né? Eu me considerava mesmo nós sendo uma agência pequena anteriormente, no nosso estado nós éramos uma agência grande. Só que através dos eventos, através dos networks, através das viagens que foram feitas pelo Brasil inteiro, fomos recomendados por muitas campanhas mesmo, conhecemos muitas pessoas, e através desse conhecimento, desse network, que veio até o próprio convite do Polaris ali, né, como finalista. Então, essa proporção final realmente me surpreende. Eu acho que a gente tem muito a crescer, ainda mais do que já está crescendo. E eu acredito que hoje nós estamos tão avançados quanto nós éramos avançados no início, lá de 2015. Então a pandemia não pegou vocês de surpresa definitivamente, porque vocês já vinham preparados, né? Já vinham no digital. A pandemia, foi assim, em uma semana a gente perdeu vários clientes. Foi. Só que, ao mesmo tempo que a gente perdeu clientes, várias outras empresas e outros clientes viram que aquilo na verdade, era um momento. As pessoas estão em casa, o tempo de tela aumentou muito. Sei lá, um restaurante, a única coisa que sobrava era o delivery. Muitas lojas tiveram que se adaptar e precisaram do meio digital. Afinal, tu não tinha como receber as pessoas no teu estabelecimento e, enfim, um político não tinha como fazer agenda. Então, a pandemia, de certa forma, ela também ajudou a impulsionar a importância do digital, sabe? Então, foi algo assim... E até na pandemia, acho que a gente viu muito a importância da comunicação. Então, eu acho que, assim, a pandemia, ela trouxe ali um momento que foi, claro, complexo para todo mundo, mas a gente viu a importância de comunicar bem no momento certo, comunicar de uma forma que as pessoas entendam. Isso eu acho que também é bem importante. Então, no fim, acho que a pandemia foi uma prova, assim, que eu acho que no começo foi assustador, mas depois acabou sendo, de certa forma, para a empresa bom. E também para uma conscientização do mercado como um todo, sabe? Principalmente eu vejo como um acelerador, né? Pequenas empresas, microempresas, assim, sofreram muito nesse período em específico, principalmente quem não estava organizado financeiramente, que não tinha caixa para se manter ou que não conseguiu se adaptar ao meio digital, né? Nós tivemos muitos clientes mesmo que tiveram que fechar a sua empresa, mas nós tivemos muitos clientes também que alavancaram as suas vendas de forma muito expressiva porque conseguiram se adaptar para o setor digital, né? Então, essa maturidade que o Covid em si, ele ofereceu e teve, né, que a empresa ela teve que ter essa maturidade na marra para conseguir sobreviver, foi de certa forma um acelerador, tanto para o canal digital quanto para a própria empresa, né? Para nós, por exemplo, a nossa maior dificuldade foi reestruturação de home office, mas fora isso foi uma alavancada bem boa. Bom, a gente está indo para o final mesmo agora, vou parar de perguntar, eu juro, mas eu sempre peço para os nossos convidados que estão aqui para deixarem uma mensagem, um conselho, uma dica para quem está nos ouvindo, principalmente porque o nosso podcast ele fala de comunicação, ele fala com lideranças, e vocês são duas lideranças jovens que mostraram que o caminho é trabalhar. Então, assim, fica o convite, o microfone aberto para vocês para falarem com os nossos ouvintes. Eu acho que, assim, o principal ponto... Falando de comunicação, sabe? Comunicação não é algo acessório. Comunicação não é algo que é para ser menosprezado, como muita gente, infelizmente, menospreza. Em caso de governo, quem comunica melhor, governa melhor. Uma empresa que comunica melhor, geralmente ela vende melhor. Então, ter esse trato e ter essa importância na comunicação, acho que é algo fundamental. Quem ainda não tem esse olhar diferenciado para a comunicação, acho que está voltando, assim, pro passado. E o outro ponto que, assim, muita gente fala sobre isso, é algo que até tu vê o impacto que teve na tua vida, tu não dá tanta importância, que é a questão de networking, sabe?
é algo que, assim, foi transformador para nossa empresa, foi transformador para nossa vida. E o fato, assim, acho que o network te dá até uma segurança meio que, cara, se tudo der errado, pelo menos eu tenho várias pessoas aqui que podem me apoiar, sabe? Além desse lado profissional, assim, esse lado de ter boas pessoas por perto. Acho que essa é uma questão também que no nosso trabalho, na nossa empresa, questão de ética no trabalho, de caráter, de democracia. Então, há vários valores que a nossa empresa sempre trouxe. E tu ter várias pessoas que têm os mesmos valores que o teu, é algo que, de novo, o networking nos trouxe não só novos trabalhos, novas oportunidades, mas também trouxe pessoas que ali a gente pode contar por perto e ter sempre ali no nosso lado. É isso. Falou um pouco, mas falou bonito. Então tá, meninos, eu quero muito agradecer a presença de vocês e eu quero agradecer também a você que nos acompanhou pela sua rádio preferida e no YouTube da Caerte nesse Cresce de número 49. Na semana que vem eu volto com mais histórias por aqui. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Caerte e o LIDE.